Bom dia, eu sou aluna do Centro Universitário Uninter, meu RU é 240-3478. Esse é o meu estágio em ensino fundamental, está sendo feito nesse formato devido ao problema da pandemia do Covid-19. Então, foi optado por fazer de forma remota e enviar vídeos e curso de extensão, através desses vídeos, para eu poder conseguir fazer esse estágio. O meu tema proposto no estágio de ensino fundamental é a aprendizagem, as dificuldades da aprendizagem no ensino fundamental, quais os motivos dela, por que elas existem, por que essa dificuldade é recorrente aí há décadas dentro da demanda do ensino fundamental. A quantidade de alunos que tem essa dificuldade. Esse estudo ele é baseado numa pesquisa bibliográfica feita com a fundamentação teórica, focando nas ideias e nos objetivos que levam a tudo isso. Visa compreender as questões sobre a aprendizagem e discutir as possíveis causas desse fracasso escolar na demanda do ensino fundamental. É também uma pesquisa de conteúdo quantitativo e qualitativo no processo de ensino. É um instrumento de coleta de dados e questionários que foi feito através de uma pesquisa com alguns professores que eu conheço e eu vou estar falando aqui no decorrer dos outros vídeos para complementar a nossa ideia. Na maioria das escolas foi notado que a dificuldade de aprendizagem ela é muito grande, principalmente na leitura, na escrita, na interpretação de texto. Também foram apontados problemas como falta de interesse do aluno em aprender os conteúdos, ausência do acompanhamento familiar, e problemas como esses afetam diretamente o trabalho pedagógico dentro da escola, dificultando assim o processo de ensino-aprendizagem dentro das escolas. A dificuldade nas escolas é um problema que vem sendo bastante debatido e preocupante. Suas causas podem estar relacionadas a fatores exteriores ao indivíduo ou inerente a ele, decorrendo de situações adversas à aprendizagem, como o déficit sensorial, o abandono escolar, a baixa condição socioeconômica, problemas cognitivos e neurológicos. Esses são problemas enfrentados pelos professores e alunos do ensino fundamental de muitas escolas. Por meio dessa pesquisa, procurou-se demonstrar o problema que pode ocasionar essas dificuldades de aprendizagem, suas principais causas, as metodologias que podem ser trabalhadas para minimizar esse problema e evidenciando também a importância da participação da família no acompanhamento escolar. Durante todo esse processo de pesquisa e olhando a experiência de outros professores dando sua aula, foi possível perceber que muitos deles enfrentam problemas de aprendizado, muitos alunos enfrentam problemas de aprendizado, dificuldades na leitura, de escrita, problemas comportamentais, entre outros. Partindo dessa ideia, foi realizada essa pesquisa de campo com os professores que atuam no ensino fundamental. Perceber a dificuldade de aprendizagem é atuar de forma apropriada sobre elas. É uma forma de fazer acontecer a aprendizagem significativa, fazer com que o aluno consiga superar esse problema, muitas vezes causados por déficits cognitivos, físicos ou até mesmo afetivos, coisas exteriores que acontecem que ele acaba levando para a escola e isso faz com que o aprendizado dele decaia. Representar a investigação a finalidade de muitos dos profissionais que acreditam no construir, na superação que o processo educativo pode proporcionar. Cabe ao educador diagnosticar o tipo de problema que o aluno está enfrentando, o que muitas vezes não é tarefa simples. Portanto, quando um professor perceber que alguma coisa não está dentro da normalidade com o aluno, ou seja, que o aluno não está tendo um bom rendimento, ao invés de achar que o aluno é incapaz de aprender, é preciso procurar conhecer as causas dessa dificuldade. O número de alunos que tem tido inúmeras dificuldades tem aumentado assim em números exorbitantes. Isso leva muitos deles a perderem o interesse pela escola, cria um clima de insegurança, perda de autoestima. A proposta desse trabalho é exatamente identificar, apresentar, analisar esses motivos e as implicações que levam esses alunos a sentirem dificuldade em assimilar os conteúdos trabalhados em sala de aula e também obter dados significativos sobre as crianças que têm dificuldades de aprendizagem, ocasionar o que está dificultando essa aprendizagem e o que pode ser feito para tentar resolver esse problema. Precisamos rever estratégias e tentar ao máximo minimizar os tipos de dificuldade dentro do ensino fundamental. O ensino fundamental é a fase do aluno que ele é crucial
para a próxima demanda escolar que ele vai ter, que é o ensino médio e, por fim, cursar uma universidade. Então, se ele se perder na fase do ensino fundamental, vai ficar totalmente difícil ele concluir e seguir em frente na sua demanda escolar. A aprendizagem ela pode ser definida como uma modificação de comportamento do indivíduo em função da experiência e pode ser caracterizada pelo estilo sistemático intencional, pela organização das atividades que desencadeiam, atividades que se implementam em um quadro de finalidades e exigências determinadas pela instituição escolar. Acho que eu já falei em outros vídeos sobre essa coisa da escola sistematizada, né? Da escola que vai dentro de um processo de industrialização. E eu acredito que isso faz parte do processo em que os alunos acabam se sentindo um pouco acuados e não ter esse interesse em aprender, porque é uma coisa tão maquinada de fazer sempre daquela mesma forma que é um pouco desestimulante para os alunos, principalmente das crianças que estão no ensino fundamental. Na visão do Barros Pereira e Góes, de 2008, a aprendizagem é um mecanismo de aquisição de conhecimento que são incorporados aos esquemas e estruturas intelectuais que o indivíduo dispõe de um determinado momento. Trata-se de um processo contínuo que começa pela convivência familiar, pelas culturas, tradições e vai aperfeiçoando-se no ambiente escolar e na vida social do aluno. Ou seja, se o aluno ele tem algum problema de trâmite familiar na vida dele, isso vai atrapalhar o processo educacional dele. Se a gente for lá em Jean Piaget, na teoria da aprendizagem, Jean Piaget fala que a aprendizagem provém da equilibração progressiva, uma passagem contínua de um estado de menos equilíbrio para um estado de equilíbrio superior. Diante dessa afirmação, nota-se que a aprendizagem parte do equilíbrio e a sequência da evolução da mente, sendo assim um processo que não acontece isoladamente. Tanto pode partir das experiências que o indivíduo acumula no decorrer da sua vida, como também por meio da interação social, outro fator muito importante. Né? As crianças precisam de interação social, com essa demanda das aulas online, cada um estuda sozinho em casa e é muito aplicada à individualidade. Isso corta o processo de sociabilidade do aluno, que eu acredito que também possa vir trazer dificuldades para o ensino dele no nível fundamental. Ainda de acordo aqui com Piaget, a aprendizagem ocorre pela ação da experiência do sujeito e do processo de equilibração. Essa afirmação demonstra que a aprendizagem não parte do zero, mas sim de experiências anteriores. O indivíduo vai desenvolvendo sua capacidade de assimilação através da organização do seu esquema cognitivo. A educação recebida na escola e na sociedade de um modo geral cumpre um papel primordial na constituição dos sujeitos, da atitude dos pais e suas práticas de criação e educação pelo aspecto que interfere no desenvolvimento individual e, consequentemente, com o comportamento da criança na escola. A aprendizagem é o resultado da interação dinâmica entre a criança e o meio social, sendo que o pensamento e a linguagem recebem influências do meio em que convivem. O funcionamento cognitivo da mente está relacionado à reflexão, planejamento e à organização das estruturas lógicas, vai adequando-se à mediação simbólica e social. A zona de desenvolvimento proximal é a distância entre o nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial. Isso implica num nível que exprime o desenvolvimento da criança ao realizar suas tarefas sem a ajuda de ninguém. O nível potencial representa aquelas tarefas que a criança só consegue realizar com a ajuda de alguém. E no meio dessa confusão de pandemia, de Covid, de todo mundo estudar em casa, às vezes a criança acaba ficando sozinha, né? Às vezes o pai trabalha, a mãe trabalha, a criança mora com a avó. Tem criança que realmente fica sozinha até alguém chegar. Então, nesse período, ela acaba estudando sozinha. Isso, acredito que o processo cognitivo dela não funcione da mesma forma se tiver alguém orientando. E acredito também que esse é um dos fatores que possa vir a trazer essas dificuldades aí no meio do ensino fundamental. O contexto ambiental é o meio que a criança vive e está diretamente relacionado ao nível socioeconômico do país, a quantidade de filhos, a convivência familiar, a ocupação, a escolaridade dos pais. Todo esse fator ambiental contribui de forma decisiva para o bom desenvolvimento do aluno, por ser o espaço em que o aluno passa a maior parte do tempo. Os problemas de aprendizagem podem ser resultado de ambientes familiares que não estimulam a criança a estudar, e acredita que o ambiente familiar com pouca influência sociolinguística
pode interferir no desenvolvimento de aptidões e habilidades desempenhadas pela criança. Muitos fatores podem intervir na vida escolar de uma criança. Um ambiente doméstico tranquilo e saudável proporcionará uma melhor estabilidade emocional para essa criança. Se eu for mais a fundo num contexto psicológico, como para concordar um pouco com o Estevano, é fundamental a importância do desenvolvimento da aprendizagem. Está relacionado com a estrutura familiar. A ordem de nascimento dos filhos, o nível de expectativa, a forma como a criança é tratada pela sua família, também no ambiente social em que convive, tanto podem trazer reflexos positivos quanto reflexos negativos, né, no ambiente em que ele convive. Para o seu processo de aprendizagem, comportamentos como agressões, baixa estima, desatenção, hiperatividade e isolamento são muitas vezes resultantes na convivência familiar. São processos que podem, de fato, atrapalhar no ensino, né, no ensino fundamental, onde é o princípio de tudo para ela poder deslanchar na sua carreira como estudante.